Boa noite, meninas. Bom demais. Eu vou me apresentar, né? Já me apresentei esses outros dias, mas sempre tem pessoas novas chegando. Meu nome é Ana Paula Fistarol, eu sou naturóloga, especialista em ginecologia natural. E há 13 anos eu atendo mulheres na clínica, né? Atendo individualmente, também facilito diferentes programas de desintoxicação, cursos, né? Para mulheres, para a saúde da mulher. E essa semana é a semana Detox Mulher. Então é uma semana que a gente está conversando sobre como melhorar cólicas, TPM, candidíase de repetição de forma natural. Então, na primeira aula, a gente conversou sobre desintoxicação, sobre a visão da medicina chinesa, a visão do Ayurveda sobre as cólicas, sobre dores de cabeça, sobre a candidíase de repetição, e a gente entendeu por que a desintoxicação está por trás disso, né? Por que a gente está falando de desintoxicação. Já na aula de ontem, a gente conversou sobre rotina desestressante. Então, como que a gente pode ajustar alguns horários na nossa rotina e isso fazer diferença em relação ao estresse. Então, eu trouxe como base o Ayurveda, né? Então, eu conversei bastante sobre o Ayurveda, a visão que o Ayurveda tem sobre a melhor rotina possível para nós, né? E foi muito bacana, né? Vários de vocês entraram em contato comigo, falaram que gostaram muito da live. E realmente é um tema que eu sou apaixonada, né? Eu amo conversar sobre isso. E no encontro de hoje, eu vou falar sobre TPM. Como melhorar a TPM de forma natural, né? Boa noite, Juliana. Boa noite, Andréia. Bom demais. Então, como melhorar a TPM de forma natural? Uma coisa que eu acho legal primeiro é que a fase anterior à menstruação, ela é chamada de fase pré-menstrual, não necessariamente é TPM, né? TPM é a tensão pré-menstrual. Então já tá tão batido esse costume com sofrer muito antes da menstruação, que criou-se essa ideia de que a fase anterior é TPM, mas não, TPM é um processo, né? É um processo de desequilíbrio. E quais que são os principais sintomas da TPM? Então, inchaço nas mamas, sentir muito inchaço pelo corpo, né? Também irritabilidade, melancolia, às vezes tá super bem, às vezes tá lá embaixo, enfim, essa labilidade emocional, né? Então a TPM, ela traz isso para muitas mulheres, né? Às vezes uma sensação de vazio, uma angústia, tem mulheres que sentem insônia nessa fase, e tudo isso são sintomas de desequilíbrios. Então, como que a gente pode melhorar isso de forma natural? Né? A aula de hoje é bem prática, né? Então eu vou falar sobre óleos essenciais, fitoterápicos, alterações alimentares, vou falar tudo isso, né? Então, para começar, é legal a gente entender um pouco o que é a TPM, né? Esse período que antecede a menstruação, ele é um período que está antecedendo um grande processo de limpeza, porque a menstruação é uma limpeza. Então, o pré-menstrual é o momento que as toxinas são mobilizadas, então ficam mais evidentes para serem eliminadas no período da menstruação. Então, tanto toxinas físicas, então muitas mulheres começam a perceber muitas espinhas saindo, inchaço, enfim, o corpo tem todo um movimento aí para chegar à menstruação e ter essa eliminação das toxinas, né? Ter essa desintoxicação, né? E também emocionalmente acontece o mesmo, né? Como a gente está beirando um processo de desintoxicação, muitas questões que ficaram ao longo do mês presas ali, ou que talvez você botou embaixo do pano, vem para fora. Então a gente costuma falar que a TPM é uma grande lupa, né? Em você mesma, né? Então é uma grande lupa emocional. Então, geralmente, se você engoliu muito sapo, passou um estresse, alguma coisa assim ao longo do mês, provavelmente no pré-menstrual isso vai vir mais à tona, né? É muito comum, às vezes a gente tá ovulando, por exemplo, na época da ovulação, a gente tá super animada, super feliz, e às vezes acontece alguma coisa e a gente fala, isso nem me abalou. E aí chega no pré-menstrual e vem com tudo, né? Você fica com raiva, você fica melancólica, enfim. É um momento que as nossas profundezas emocionais, elas vêm pra fora, né? Mas, claro, existe uma parte que é normal e equilibrada, e existe uma parte que é desequilibrada. Então, por exemplo, o que é normal nessa fase? É normal a gente começar a sentir vontade de se recolher mais. Então, no pré-menstrual, a gente começa a entrar aí no casulo, porque o período menstrual, ele é um período de bem casulinho, né? Então, é um período que a gente quer ficar mais quieto, que às vezes você não quer tanta conversa, não quer tanto envolvimento aí com outras pessoas, né? Então, o pré-menstrual é normal a gente começar a sentir um pouco mais de cansaço e sentir essa vontade de ficar mais recolhida. Tudo isso é normal. O que não é normal? O que é um desequilíbrio? É quando você vê que, por exemplo, você fica muito mal, você fica muito irritada, você fica muito estressada, você fica muito cansada ou muito melancólica. Então, tudo isso já não é considerado normal. São coisas que são possíveis da gente tratar, né? De forma natural, através da alimentação, através de óleos essenciais, através de fitoterápicos, né? Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas, primeiro, relacionado à alimentação. Então, né, claro que o ideal é a gente conseguir cuidar da nossa alimentação ao longo do mês todo, porque como eu já falei lá na primeira aula, se a gente não tem muito o que ficar limpando no organismo, não tem muito por que você ter sintomas nesse período menstrual, né? Porque a gente entendeu já que as cólicas e a TPM, elas estão relacionadas com quanto o nosso organismo está sobrecarregado. Então, por exemplo, se você comeu muita carne vermelha, laticínios, açúcar, ultraprocessado, né, muita comida de pacote, refrigerantes, muita comida assim mais artificial, a tendência é isso, sobrecarregar
sobrecarregar o seu organismo e você sentir mais. Então, para aliviar a TPM, uma das sugestões em relação à alimentação é tentar limpar a sua alimentação o máximo que você conseguir. No programa Detox Mulher, que vai ser um programa de 28 dias, que vai começar segunda, eu vou acompanhar diferentes mulheres, né? Na verdade, um grupo pequeno, né? Eu tô querendo realmente fazer um grupo bem pequeno para ser bem intimista. Vai ter toda uma alteração de alimentação, com plano alimentar, com várias orientações para ajudar vocês nesse processo de reduzir um pouco ali o consumo de carne, ficar um tempo sem o açúcar, ou conseguir fazer algumas substituições inteligentes. Então, aprender a se alimentar de forma que não sobrecarregue o seu organismo, porque o mais importante do que ficar tendo que desintoxicar, limpar e tudo mais, é entender como não sobrecarregar. E isso não quer dizer que você nunca mais vai ter um prazer, vai ter vontade de poder comer alguma coisa, né? Então, né, às vezes você tem vontade de comer algum doce no mês, tá tudo bem, né? A questão é que isso não seja uma coisa regular na sua alimentação. Então, primeiro em relação à alimentação, esses são os principais pontos, né? Reduzir os alimentos inflamatórios, que são esses alimentos que sobrecarregam o nosso organismo e trazem diferentes sintomas, né? Um ponto muito importante nessa fase que sempre me falam meus interagentes, é a vontade de comer doce. Ana, chega perto da TPM ali, né? Eu começo a sentir a TPM e quero comer muito açúcar. O que é que eu faço? O que é que eu sugiro? Eu sugiro tentar evitar o açúcar refinado. Mas sim, dá vontade de comer doce, é normal. E o que é que eu sugiro? Às vezes você substituir por um melado, às vezes é muito importante ser uma fase que você come gorduras de boa qualidade, então mais azeite de oliva, abacate, coco. É uma fase que é importante a gente consumir mais gordura de boa qualidade e sim, poder comer algum doce, assim, né? Um cacau, poder comer também um meladinho, assim, às vezes um açúcar mascavo, evitar o uso de açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele vai fazer um efeito contrário, você vai estar ali comendo ele vai estar piorando as suas cólicas, piorando a dor de cabeça, piorando vários sintomas dessa fase, né? Então, ela é uma fase CAFA, né? É o que a gente considera no Ayurveda. Então, é uma fase que tem uma relação com o sabor doce. Só que um sabor doce saudável, né, gente? Que vem, às vezes, ali da aveia, frutas doces, frutas, por exemplo, damasco, tâmara, frutas que têm um doce natural. Então, isso ajuda muito a dar uma saciada nesse açúcar, né? Junto com o coco, com o abacate, né? Com essas fontes de gordura, né? A gordura e esse doce natural ajuda a dar essa saciada, porque a gente precisa desse tipo de alimentação nessa fase também, até para acalmar um pouco, assim, a gente sentir que dá uma acalmada e também trazer esse conforto, né? Então, é muito importante também consumir, né? Nesse momento. Uma outra forma muito boa de reduzir a TPM é tentar diminuir o consumo de álcool. O álcool, ele agrava demais a TPM. Então, se você tem costume de consumir álcool toda semana, ou mais que uma vez na semana, fica atenta, ou tenta consumir, diminuir, sabe? Tomar, assim, algo, né, alcoólico uma vez no mês, ou fazer um teste como que você fica, né? Porque o álcool, ele agrava bastante os sintomas da TPM, né? Principalmente também em questão de inchaço, se você sente muitas dores na mama, se você sente muito inchaço no organismo, né? O álcool, ele tá muito relacionado com isso. Né? Aí tem umas coisas mais básicas, né, gente? Tipo, fazer atividade física, né? Reduzir o estresse, como eu falei ontem também bastante sobre como ter uma rotina para te ajudar a reduzir o estresse. No programa Detox Mulher, a gente vai trabalhar com florais que ajudam a reduzir o estresse. Então, além de ter toda essa desintoxicação do nosso organismo, também vai ter um trabalho emocional para redução de ansiedade, de estresse, realmente para vocês poderem se sentir muito melhores e reduzir também a TPM, né? Beleza. Então, esses pontos são os pontos mais básicos de rotina, e agora eu quero falar um pouco sobre chás, né? Quais são os principais chás quando você tem TPM, né? Quais chás que você pode fazer uso? Tem várias plantas medicinais que são excelentes no tratamento da TPM. Então, o que eu sugiro é antes, eu tô olhando aqui pro lado que organizei aqui alguns tópicos para eu não esquecer. Então, antes do pré-menstrual, tomar de 2 a 3 xícaras de chás que são mais calmantes e também digestivos. Por exemplo, chá de melissa, erva doce, capim-limão, né, camomila. Eles são chás que ajudam muito a acalmar. Então, ali depois da ovulação, quando você percebe que você ovulou, você pode começar a fazer uso desses chás. Principalmente, assim, 2 a 3 vezes no dia, né, para ir acalmando e preparando o seu organismo para essa fase. Isso ajuda bastante a reduzir os sintomas pré-menstruais, né? E para tratamento, que aí no caso não é só usar 3 dias, né, 3, 7 dias antes do pré-menstrual, para tratamento, que eu costumo passar para TPM, é o óleo de borragem. Então, o óleo de borragem é excelente, o óleo de prímula também. A artemisia é uma planta maravilhosa para o tratamento de TPM, né, a camomila também. E tem uma outra planta, que é o Vitex agnus castus, que é excelente no tratamento da TPM. Boa noite, meninas. Boa noite, Lorenza. Boa noite, Ariana. Me contem aqui no chat se vocês têm TPM, qual o sintoma da TPM que vocês percebem que é mais forte. Então, esses chás são os principais chás para se tomar depois do período ovulatório para reduzir aí os sintomas da TPM. Vou até dar uma revisada para vocês, né? Então, capim-limão, né, erva doce, chá de melissa, camomila, né, são excelentes. E para tratamento, né, para fazer um uso contínuo aí, às vezes maior, mais longo aí, de uns 3 meses, eu recomendo o óleo de borragem, prímula, artemisia, o Vitex agnus castus e a camomila.
né? Até no programa Detox Mulher, eu vou passar vou indicar, vou recomendar uma tintura fitoterápica toda personalizada com algumas dessas plantas todas misturadas, assim, para a mulher fazer uso ao longo de 30 a 60 dias, dependendo de cada caso, para realmente melhorar, limpar bem o organismo e melhorar esses diferentes sintomas. Beleza, então esses são os principais chás. E agora eu vou falar para vocês sobre os óleos essenciais. Quais são os principais óleos essenciais no tratamento de TPM, né? Um óleo muito bom é o óleo de gerânio, né? O gerânio é muito conhecido por ser o óleo da mulher, então ele trata diferentes questões ginecológicas, né? Também a sálvia. A sálvia é um óleo essencial que nem todo mundo conhece, mas ele também é muito bom para tratar a parte do pré-menstrual, né? Eu uso ele muito em consultório para tratamento da TPM. Também a lavanda, né? Até porque a lavanda, ela é um óleo essencial calmante, né? Analgésico, então é um óleo essencial que dá uma acalmada, uma centrada, ele é muito bom para ser usado durante o período aí, né? Pré-menstrual. E também o funcho e o capim-limão, né? O capim-limão é um óleo essencial bem calmante, analgésico, que deixa a gente bem mais calma, assim. Então, eles são muito bons. Como que eu recomendo utilizar esses óleos essenciais? Eu recomendo você fazer inalação, principalmente inalação, né, ou uso tópico misturado com outro óleo vegetal, então com um óleo de coco, né, às vezes com um óleo de semente de uva, mas principalmente inalação. Você pode tanto usar um inalador pessoal, ali colocar umas 4 gotinhas, né, do óleo essencial e ficar usando ao longo do dia, ou no difusor de ambiente, que você vai colocar também 4 gotas e inalar ali uma semana antes do pré-menstrual. Eu sugiro começar ali uns 3 dias antes de você entrar no período pré-menstrual, que ajuda demais a dar essa melhorada emocional na irritabilidade, na melancolia, dá um centramento, uma acalmada, uma relaxada, uma diminuição do estresse, né? E também tem florais, então como vocês podem ver, tem diferentes, né, recursos naturais que ajudam no tratamento da TPM. E os florais, eles são muito legais. Os florais, para quem não conhece, eles agem no emocional. Então, para essas questões da irritabilidade, da melancolia, da tristeza, da oscilação de humor, os óleos essenciais não, os florais são excelentes. Então, um óleo que eu uso muito, né, um floral que eu uso muito é o Impatience, dos florais de Bach, que é um floral que trabalha a paciência, né? Ele é muito bom para pessoas que são muito impacientes, que gostam das coisas muito rápidas. Quando você fica no pré-menstrual, você fica muito irritada com todo mundo, ele é muito bom, né? Também o Mustard é um floral que trabalha a melancolia, a tristeza. Então, se no pré-menstrual você sente muita tristeza, você fica muito para baixo, ele é um floral muito bom para ajudar nesse processo. Também o Beach é um floral de Bach que trabalha a intolerância com os outros. Então, quando tudo que os outros fazem te irrita, né? Quando você tá assim, esse floral, ele é excelente, né? E outro floral muito bom é o Olive, que é um floral que trabalha o esgotamento, o cansaço. Então, ele é um floral excelente para o pré-menstrual quando você sente que fica muito cansada, né? Então, como vocês podem ver, tem muitos recursos, né? E no programa Detox Mulher, as participantes vão fazer uso dos florais, né? Então, todas eu vou, né, fazer uma anamnese, conversar direitinho para passar um tratamento individualizado com os florais e também com os fitoterápicos para ver quais são as queixas de cada uma. Pode ter mulheres que às vezes a TPM é mais forte, ou a cólica é mais forte, ou a candidíase, ou tá numa fase mais estressada, outra não tá tão estressada, mas se sente talvez um pouco mais ansiosa. Então, outra pode estar com uma insônia mais forte. Então, eu vou levar tudo isso em consideração e passar os tratamentos individualizados. E juntas a gente vai fazer mudanças na alimentação, né? A gente vai fazer mudanças na alimentação. Eu vou trazer também a questão da rotina do Ayurveda para a gente fazer algumas alterações, eu vou trazer meditações, vai ter várias vivências terapêuticas bem legais e também vai ter, a quem entrar, né, no programa, vai ter acesso a um curso meu gravado muito legal, com 23 aulas sobre ciclo menstrual, para quem quer se conhecer mais, quem quer entender, né, tudo isso que eu falei, né, que eu falei desde segunda, é um pedacinho, né, de tudo que vai ter dentro do programa, né, Detox Mulher. Então vai ser um programa muito completo, né, que eu gosto muito de fazer esse tipo de programa porque eu vejo muito resultado nas queixas das interagentes, né, que às vezes é diferente de fazer uma consulta pontual, fazer uma consulta sozinho, que às vezes numa consulta eu não consigo passar várias coisas que são importantes, assim, de aprendizagem, de ensino, né, de ensinar algumas questões do ciclo, e no curso a gente consegue fazer isso com muito mais carinho. Então vai ser um programa muito legal. Amanhã, né, somente amanhã, para quem estiver no grupo de WhatsApp, vai ter um cupom de 40% de desconto. Então, aproveitem muito, assim, porque tá valendo bastante a pena. E é isso, gente. A gravação vai ficar, dessa aula de hoje, vai ficar salva. E eu vou disponibilizar ela no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Então, um beijo para todas. E amanhã nós vamos conversar também sobre óleos essenciais, fitoterápicos focados em cólicas menstruais. Então, a aula de manhã é sobre anticoncepcional não é a melhor solução. Por que o anticoncepcional abafa, né, os sintomas, enquanto as formas naturais que eu estou trazendo ao longo de todos esses dias realmente tratam, realmente fazem mudanças, né, de dentro para fora. Bom demais, meninas. Então, um beijo a todas. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.